Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre mobilidade da população brasileira. Vamos estudar sobre importantes conceitos relacionados à geografia, que são a migração, imigração e a imigração. Estes conceitos, embora sejam semelhantes, representam ações totalmente diferentes. Desta forma, vamos definir estes três conceitos, explicando sobre sua ocorrência e a importância deles para o dia a dia. Em nossa história, os movimentos migratórios eles estão presentes desde os tempos mais remotos, seja em busca de alimento ou devido a condições climáticas, até mesmo fugindo de guerras em seus países. O certo é que a migração ocorre muito e constantemente. A população brasileira está em constante movimentação pelo nosso território. As pessoas se deslocam de um lugar para o outro em razão de objetivos específicos, como trabalhar, estudar, passear. Esses deslocamentos denominam-se migração. O termo migração é utilizado quando o movimento migratório ocorre dentro de um mesmo país ou território. Ou seja, este é um tipo de movimento que não cruza fronteiras políticas. Um exemplo interessante de migração pode ser visto no Nordeste brasileiro. Nesta região, em algumas localidades, os habitantes têm a necessidade de se deslocarem em busca de água, fugindo da seca. Desta forma, dizemos que essas pessoas são migrantes, pois estão se deslocando dentro da mesma região. Podemos também classificar as migrações quanto ao tempo de deslocamento da seguinte maneira: vamos ter migrações pendulares, que são as migrações que ocorrem todos os dias, tais como o deslocamento de uma cidade para outra, para trabalhar ou até mesmo estudar. Vamos dar o exemplo: quem mora aqui em Teresina ou precisa trabalhar em Campo Maior, ou vice-versa, mora em Campo Maior e precisa trabalhar em Teresina. Vamos ter também as migrações temporárias, que são as migrações que acontecem em um intervalo de tempo maior, porém com um prazo de retorno estipulado. Por exemplo, os trabalhadores agrícolas que se deslocam a uma fazenda para trabalhar na safra de soja, de cana-de-açúcar. Sabe-se que, ao término do período de produção, estes trabalhadores irão retornar para suas casas. E, por fim, a migração indeterminada, que elas ocorrem em intervalos de tempo maiores e não existe um prazo estipulado para a volta. Nessas situações, as pessoas podem permanecer por toda a vida em sua nova localização. As migrações internas sempre ocorreram no Brasil. Porém, em alguns momentos da nossa história, os fluxos migratórios interferiram diretamente na distribuição espacial da população pelo território. Durante o século XX, esses fluxos migratórios desencadearam o povoamento de áreas interioranas do país e contribuíram para o crescimento de várias metrópoles e para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões brasileiras. No Brasil, um dos fatores que exerce maior influência no fluxo migratório é o de ordem econômica, uma vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para a instalação de indústrias, forçando indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e à procura de emprego para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Um modelo de imigração muito comum no Brasil, que se intensificou muito nas últimas 5 décadas, é o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. A charge a seguir, ela aborda uma crítica relacionada à migração da população do Nordeste para a região Sudeste. Então, na charge diz o seguinte: rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho. E aí passa o ônibus com o nome Viação Futuro. Então, essa família, ela está migrando devido às condições naturais, que é por conta da seca. Então, a seca, ela impulsiona muitos nordestinos, especialmente do sertão, a migrar para outras regiões brasileiras, principalmente para a região sudeste, devido à maior oferta de empregos
nessa região. E aí nós percebemos que eles enxergam a aviação do futuro, São Paulo, no caso, eles vão para um lugar em que vai ter muita oportunidade. É assim que muitos nordestinos têm a percepção da região sudeste, especialmente do estado de São Paulo. E aí essa população migra fugindo da seca. Os mapas e os textos a seguir tratam dos principais fluxos migratórios de nosso país. Nesse primeiro mapa, ele é de 1950 a 1960. O principal motivo da migração desse período foi em razão da falta de oferta de emprego e dos longos períodos de seca que ocasionaram problemas socioeconômicos na região Nordeste. Devido a isso, um expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste. A seca ela é um dos principais motivos que levam muitos nordestinos a migrar para outras regiões, porque sem água não tem como investir na agricultura, não tem como dar água para os animais, na pecuária. Então, quem lida tanto com a agricultura como a pecuária acaba tendo prejuízo econômico, porque se não tiver água, não vai ter como produzir alimento, não vai ter como criar animais. Então, muitas dessas famílias que vivem especialmente no semiárido, né, no sertão, elas migram, elas são forçadas a buscar emprego, a buscar melhores condições de vida em outras regiões do país e principalmente na região sudeste. Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu também muitos imigrantes, principalmente dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Na década de 1960, atraídos pela exploração do ouro e pelo desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do Cerrado, muitos trabalhadores deixaram as regiões Nordeste e Sudeste para viverem em áreas do interior da região Norte e Centro-Oeste do país. Outro fator que intensificou a migração para a região Centro-Oeste foi a construção de Brasília, que foi uma forma de política pública para a ocupação da porção oeste do território brasileiro, já que essa região ela não era muito ocupada e ela não integrava com as demais regiões. Em 1960 e 1970, a população do Distrito Federal quase quadruplicou, recebendo um fluxo migratório de aproximadamente 30 mil pessoas por ano. Então, essas condições, né, da questão da exploração do ouro e a construção de Brasília atraíram muitas pessoas do Brasil todo para a região Centro-Oeste, porque o objetivo do governo era integrar a região Centro-Oeste com as demais regiões brasileiras. E o último período foi a migração de 1970 a 1980. Nesse período, houve uma intensificação do fluxo migratório para as regiões Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas. Faziam parte desse deslocamento populacional habitantes da região Sul e Sudeste, e uma intensa corrente da região Nordeste para o Sudeste também se intensificou. No ano de 1980, somente o estado de São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes. Após a década de 1970, com a saturação do mercado de trabalho da região Sudeste, houve uma diversidade nos fluxos migratórios no território brasileiro. A expansão da fronteira agrícola e maiores investimentos em infraestrutura proporcionou o fortalecimento e ampliou ainda mais os fluxos migratórios para a região Centro-Oeste. Nas últimas décadas, a região sofreu uma série de transformações com impactos consideráveis na estrutura produtiva e ocupacional. Os incentivos governamentais na década de 70 para a ocupação do Centro-Oeste refletiram em significativos movimentos migratórios e grandes empreendimentos agropecuários na região. As pessoas também podem se deslocar de um país para outro. Esse tipo de migração classifica a pessoa que se desloca de duas maneiras. Veja o exemplo de James. Ele é australiano e migrou para viver no Brasil. Então, imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu de origem.
Emigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro. Por exemplo, se você viajar hoje para os Estados Unidos, quando chegar lá, você é o quê? Um imigrante para os americanos. E o momento que você saiu do nosso território, você é um emigrante, você saiu do nosso país. E quando você chega em outro país, você é um imigrante. Vamos responder o item 2 no nosso slide. Imagine que o brasileiro Marcos decida viver na Austrália. Em relação ao Brasil, ele é o quê? Em relação à Austrália, ele é? Responda e depois você me manda para eu saber a sua resposta, ok? Então, gente, vamos resumir a nossa aula de hoje. Nós estudamos o que é migração, o que motiva as pessoas a migrar de um lugar para o outro. Nós vimos os ciclos migratórios que ocorreu em períodos diferentes no nosso país e que a maioria desses fluxos ele se deu em âmbito econômico. A população sempre está em busca de melhores condições de vida. E nós vimos também a diferença de imigrante e de emigrante, ok? E qualquer dúvida é só você me procurar. E assim a nossa aula chega ao fim. Até a próxima aula e um grande abraço!